Então, recapitulando a palavra aqui. Aqui diz a qualidade. E estando ele em Betânia sentado à mesa em casa de Simão leproso. Jesus estava visitando Simão leproso. Se esse Simão leproso, por que leproso? Porque ele já tinha lepra. E se Jesus está lá, é porque Jesus curou ele. Porque a lei de antigamente dizia que um leproso tinha que ficar a uma distância no mínimo de 100 metros de uma pessoa normal, de uma pessoa sã. Senão era morto a pedrada. Era a lei que dizia isso. Então Jesus não ia levar os discípulos dele diante da casa de um homem leproso doente. Então, ele é leproso porque ele teve lepra. Veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro. Alabastro é perfume muito caro, porque naquela época, só quem conseguia comprar esse perfume era reis, rainha, pessoas mestres de poder aquisitivo maior, porque não é para qualquer um comprar, porque não tinha condições. Então, veio uma mulher que trazia um vaso de perfume com unguento de nardo puro, por muito preço, e quebrando o vaso, derramou sobre a cabeça. Então ela entrou na casa do leproso, desse Simão leproso, onde só havia homem ali. Então ela invadiu e quebrou esse perfume, derramou na cabeça de Jesus. E com isso, houve aqui, e alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram para que fez esse desperdício de unguento, porque podia vender por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, para que a molestai? Ela fez boa obra. Então ela derramou esse unguento, e os próprios discípulos que andavam com Jesus, que estavam na mesa nesse jantar, criticaram a mulher, condenaram a mulher porque ela desperdiçou e tornou aquele perfume caro. E naquela época, aquele perfume era tão caro que custava 300 dinheiro. 300 dinheiro significava um dia de trabalho naquela época. Então ela trabalhou 300 dias, quase um ano, juntando dinheiro e fazendo esse sacrifício para estar na presença de Jesus. Porque diante do pensamento dela, do desejo dela, do sonho dela, não importava quanto ela ia gastar, mas ela queria estar na presença de Deus. Então ela fez esse esforço, esse sacrifício. Então é o que eu digo para você esta noite, meu irmão. Nenhum sacrifício é em vão para você adorar a Deus, para você servir a Deus. Porque Deus tem prazer em te alegrar, te curar, só Ele cura. Se você tem uma enfermidade, só Ele cura. Os médicos diagnosticam e passam medicamento. Mas Jesus não, Jesus Ele cura. Então, nós não devemos que ficar reclamando por estar um dia na presença de Deus, frio ou calor, com chuva ou com sol. Porque nosso Deus é Deus de todos os dias. Então, essa mulher, ela trabalhou 300 dias, sacrificando, juntando esse dinheiro para ter esse prazer de entrar lá nessa casa onde Jesus estava. E os próprios discípulos bramavam contra ela. E um desses discípulos era Judas. Judas era ladrão. Né? Então, disseram, alguns que ouvem em si mesmo indignaram e disseram, para que fez esse desperdício? Para eles era um desperdício, para ela não. Para ela era um prazer, uma alegria. Porque podia vender por mais de 300 dinheiro e dá-lo aos pobres. Uma hipocrisia danada. Queria que ela achou que ela fez um desperdício tornando o perfume na cabeça de Jesus, eles achando que eles tinham desperdiçado. E dizendo que podia vender aos pobres. Uma hipocrisia, que eu não ia fazer nada disso. Então estamos ali diante de Deus, nem muitos de nós estamos diante de Deus com pensamentos errôneos. Às vezes a pessoa faz um bem e a gente quer criticar. E ela está agradando a Deus. E Deus quer que a gente agrade Ele. Muitas das vezes, Deus, quando morreu na cruz, Ele não disse um ai, não reclamou. Ele aguentou aquele espinho na cabeça, cravado na cabeça, espinhos indianos que não quebra. Entendeu? Levou cuspida na cara, tapa na cara. E ele não disse um ai, não reclamou. E a gente com um cisco no olho não aguenta, reclama. Entendeu? Então a gente tem mania de reclamar de tudo. E eu sempre ensinei meus filhos, uns amigos meus, eu sempre ensino. Por pior que seja a situação que você esteja passando, você sempre tira algo de aproveito nessa situação. Porque se você tiver uma vida
só de bênção, você não valoriza a tua vida. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se a gente costumar comprar tudo que o filho quer, desde pequenininho, eu quero isso, tá, quero isso, tá, ele nunca vai valorizar. Então ele vai chegar, vai quebrar, vai jogar para lá, aí você dá outro, ele nunca vai valorizar. E Deus nos ensina essa noite que as lutas e aflições vêm, porque não há vitória sem luta. Então a luta tem que vir. Ele diz na palavra dele, muitos condenam isso, criticam, mas Deus diz que nós somos vitoriosos. Nós somos mais que vitoriosos. Mas só que a palavra vitoriosos, para você ser vitorioso tem que haver luta. Como é que você vai ter vitória numa coisa que você não lutou? Eu tive vitória nisso. Mas você nem lutou, como é que você teve vitória? Então, Deus quer que a gente lute, quer que a gente se sacrifique, porque a bênção já é certa. Porque ele não gosta de preguiçoso, ele fala na palavra dele, ele não gosta de preguiçoso. Ele gosta daqueles que trabalham, aqueles que correm atrás, que lutam pelos seus objetivos. Agora, que tem Deus, as pessoas acham que ter Deus é levar uma vida de bênção, só de bênção. Ele diz que o sol nasce para o ímpio e para o justo. Justos são aqueles que seguem Jesus. E ímpio é aqueles que estão no mundo ainda, criatura. Entendeu? Então, por que ele faz isso? O sol nasce para o justo e para o ímpio. Porque tanto o ímpio, a pessoa que não tem Jesus, como nós temos Jesus, nós vamos ter enfermidade, nós vamos ter aflições, luta. Tanto você seguindo Jesus ou não seguindo, você vai ter isso na tua vida. Então as pessoas querem achar que Deus aceitou Deus, não vai ter mais problema. Aí que se engana, meu irmão, minha irmã. Quando você aceita Jesus, aí que a luta vem mesmo. Porque você comprou briga com o inimigo, com Satanás. E ele vai impedir tudo para você não ser vitorioso, porque ele já sabe que você vai ser vitorioso. Mas o que ele puder fazer para impedir, como um exemplo aqui atrás, se vocês olharem para trás, vocês vão ver. A parede que eu fiz e derrubaram. Porque a obra do Senhor é espinhosa, o inimigo fica furioso, porque eu botei outro relógio. Então o inimigo está com fúria, mas levanta para cair. Eu nem me abalei, não estou nem aí. Mas a live da vida da Maravilhosa, da Bíblia a honra e glória do Senhor. E eu vou dar um testemunho aqui rápido, não dando de ser palavra, que ontem eu tinha tirado 5 fios. Você que tem noção de eletricidade, você viu. Na sala ali acendia 4 lâmpadas. Então são 4 retornos, 4 fios, mais o faz 5 fios. Como eu troquei a fiação todinha da casa, eu tirei tudo os conduções fios. Mas quando chegou na sala que eu fui tirar os 5 fios, saiu com uma beleza. Mas depois para entrar não entrou. Até 9 horas da noite ontem eu estava tentando entrar. E se vocês entrarem na sala, vocês vão que tem um pedacinho quebrado embaixo, em cima. Eu tentando achar o conduíte, para me rasgar e ver onde estava pegando. E quando eu estava quebrando, assim, não estava encontrando o conduíte, vi no meu coração. Para de quebrar. Assim, Jesus é tão maravilhoso, que às vezes ele fala com a gente, não fala só com a voz, não. Ele fala o nosso coração, faz através de sonho, ou usa alguém para falar conosco. Aí eu fui, depois de ter passado ontem quase 1 hora, tentando passar o passador na borracha para passar os fios, não consegui. Ainda falei assim para Deus, Senhor, 9 horas da noite, acho que o Senhor está vendo que eu estou cansado e eu não vou conseguir, quer que eu pare, né? Então amanhã eu continuo, aí tenho certeza que tu vai me ajudar, Pai, vai me dar solução aqui. Quando chegou de manhã eu tentei quebrar lá logo direto, já tentei ontem, não passou, vou tentar quebrar. Quebrei, foi quando ele falou no meu coração, para. Aí me deu aquela vontade de ir lá e passar o passador. Aí a gente acha que é vontade nossa, cara. Mas não é, Deus promove essa atitude em nós. Aí eu passei o passador, aí o passador passou, cara. O passador passou, sem esforço nenhum, aí eu completei a ligação. Para você ver como é que são as coisas. Então, o inimigo ele faz de tudo para te impedir, cara. Ele faz o que ele puder fazer, ele vai fazer para te impedir. Porque ele já sabe que se você não desistir, a vitória já é certa. Então ele tenta. Então o que essa mulher fez aqui? Ela trabalhou 300 dias
juntando aquele dinheiro, sacrificando para estar na presença de Deus. E muitas das vezes a gente não quer estar na presença de Deus porque o tempo está ruim, porque eu estou com a situação difícil, que não adianta eu procurar Deus, que eu vou sair dessa situação. Aquele que promove as soluções na nossa vida está aqui esta noite. Está falando aos nossos corações. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a solução para todas as causas. Muitas das vezes a gente é muito exigente. A gente sempre coloca um pretexto, um obstáculo para ir na igreja ou ouvir a palavra do Senhor, né? Mas quando quer a bênção de Deus, acho que Deus vai ter que fazer logo. Então eu vou dizer uma coisa aqui que Deus botou no meu coração, e você já deve ter até ouvido. Que às vezes as pessoas procuram só Jesus na tribulação, não só na tribulação, só quando está tudo ruim, que Deus deixa continuar a ficar mais ruim, porque só assim que você procura Ele. Ele sente prazer em ouvir tua voz. Ele tem ciúme de nós, o Espírito Santo. Então Ele quer estar no dia a dia, tanto na alegria, na tristeza, Ele quer que a gente busque Ele, que a gente adore Ele. Mas quando você só busca Ele na tribulação, na dificuldade, então você vai estar sempre na prova. Porque Ele sabe que só assim você vai procurar por Ele. Então é ali, quando você começa a fazer isso, ali Ele vai te tratando, vai te fortalecendo. Mas quando você, que já tem Jesus, crê nele, e tudo você coloca na mão de Deus, você vai passar por muitas tribulações sim. Mas a vitória, como ele diz, que nossos pensamentos não são os pensamentos dele, a gente não sabe nem pedir. E às vezes a gente limita muito Deus. E nosso Deus é tão poderoso que ele deve estar pensando, com conjectura minha, meu filho, coitado, ele fica me limitando, ele não sabe o que eu tenho para ele. Ele diz que vai ter coisas para a gente no céu que o ouvido nunca ouviu, que os olhos nunca viram. Imagine só o que deve ser. Mas isso é só para surpresa nossa, para a gente tiver aquela... Quando você está surpreso com alguma coisa, você quer logo descobrir o que é, ansioso, né? É isso que Deus quer da gente. Quer que a gente fique com essa alegria em querer chegar lá. Mas tem os estatutos e o caminho que Ele nos ensina. E essa mulher aqui, ela tinha um desejo tão grande de estar na presença de Jesus que ela não se preocupou com sacrifício de trabalho, de dinheiro. E os próprios discípulos que seguiam Ele condenaram ela. Então vocês viram o que Jesus falou. Então eles disseram aqui no 6. Jesus, porém, disse: deixai, porque eles estavam molestando a mulher, estavam reclamando da mulher, estavam condenando a mulher porque derramou o perfume. E Jesus disse: ela me fez boa obra, porque sempre tendes o pobre convosco e podeis fazer-lhe bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre terão. Então quer dizer que nós temos todos os pobres na rua aí e a gente não faz nada. Mas quando está com Jesus, na presença de Deus, que as coisas estão boas, que Deus está prosperando, a gente não quer nem saber. Então Deus está falando aqui, porque Ele estava na presença deles e estava avisando os discípulos, que nem sempre iriam ter Jesus. Mas os pobres estavam sempre ali, pelo mundo afora, para eles ajudarem. Então Jesus estava achando aquilo uma hipocrisia, dizendo que eles estavam dizendo que ela desperdiçou o perfume e tinha que ter vendido para dar aos pobres. Jesus viu que isso era uma hipocrisia, que eles jamais iam fazer esse negócio de vender o perfume e dar para os pobres. Eles iam vender e ficar com dinheiro, principalmente Judas, que é um dos discípulos dele e é ladrão. Entendeu? Então Jesus falou aqui: esta mulher me fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Então ele sabia que ele ia morrer, porque o propósito dele vindo aqui lançar o reino dele na terra, e depois ele morreria por nós. Então ele já sabia que ia morrer. Era um propósito do Pai dele, de Deus, que ele fizesse isso por amor de nós. Então, por amor de nós, Deus deu o filho dele para morrer na cruz, e o filho obedeceu o Pai. Já pensou que seu pai manda você passar por uma provação daquela, você passaria? Ninguém passaria. Mas Deus, por amor de nós, para nos dar o direito de salvação, de vida eterna com Ele, Ele deu o único filho dele que tinha. E Jesus não reclamou de nada. Obedeceu, sofreu. Mas teve um dia, um ponto da situação que ele não aguentou e falou: Pai, por que me abandonaste? Até ele, porque ele estava em carne. Estava em homem carne. Porque muito sofrimento.
Então ele fez tudo isso para nós e nós somos muito ingratos. Nós não valorizamos essas coisas que Deus fez por nós na cruz. Trocamos, às vezes, a presença de Deus na nossa vida por um copo de cerveja, por um aniversário, um casamento. Não, Deus não quer que você deixe de se prive disso, não. Você tem direito de se divertir com seus amigos, seus parentes, mas coloca Deus em primeiro lugar. Conversa com Deus primeiro, tudo que você for fazer, até mesmo comprar, como eu já disse aqui, porque não tem erro. Com você com a direção de Deus, porque às vezes Deus sabe que você precisa, mas às vezes nem tudo aquilo que a gente quer é o momento de ter. Vai ter dia e hora para a gente ter aquilo. Então, às vezes, o momento não é aquele. Então, isso chamou a atenção de Deus. O que nós temos feito para chamar a atenção de Deus? Surpreender Deus, ninguém surpreende. Ninguém consegue surpreender Deus. Porque Ele sabe de tudo, vê tudo, conhece nosso pensamento, nossos sonhos, mas chamar atenção você pode chamar. E essa mulher chamou atenção que Jesus disse aqui no versículo 9. Em verdade vos digo, que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Olha só. Então, por isso nós estamos lendo isso aqui hoje. É o legado que ela deixou, com a atitude que ela tomou. Então, nós temos que procurar deixar um legado também, que agrade o Senhor, que chame a atenção do Senhor. Não fazer o que todo mundo faz, que aí você não está chamando a atenção. Mas à medida que você se sente, se continue se fortificando, se fortalecendo, estando presente na vida de Deus, no caminho do Senhor, a sua vida vai ser muito próspera. Porque Ele é o Deus de prosperidade, o Deus de cura, entendeu? Um Deus que nos alivia das nossas dores, aflições. Porque Ele diz, venha como está. Quando Ele diz venha como está, na palavra dele, ele não está se referindo a só vestimenta, não. Porque muitas das pessoas, às vezes, ficam pensando, pô, como é que eu vou sentir um culto, como é que eu vou na presença de Deus, se eu faço isso, faço aquilo. É isso que o diabo quer. Deus, como eu falei, Ele tem a solução para a minha vida, para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Quando você se mantém na presença dEle, desculpe. Então Ele faz você se fortalecer, porque à medida que você entra na presença dEle, do jeito que você está, até própria vestimenta mesmo, que às vezes a gente veste, Jesus não está se importando com isso. Porque à medida que você continue frequentando a palavra, ouvindo a palavra, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus, Ele vai te tratando, vai te moldando. Entendeu? E ali Ele vai te transformando, como nos transformou a esse ponto de estar aqui hoje. Quem diria que eu principalmente, meus filhos sempre estiveram no meio evangélico. Mas talvez vocês, que éramos do mundo, fazíamos muitas coisas erradas. Então a gente não pode dizer, não posso ir não porque Deus não me perdoa. Às vezes Deus sempre perdoa. Ele diz que perdoa e até esquece do nosso pecado quando você se arrepende de coração. Entendeu? Agora pedir perdão e fazer de novo, porque como eu já falei aqui uma vez, e costumo falar às vezes na pregação quando tem oportunidade, o que te leva para o inferno não é o pecado. Porque todo mundo que nasce, nasce pecador. Oh, mas como é que pode criança nascer pecador? Ela já nasceu pecador. Porque herdou o pecado de Adão e Eva. Não que você esteja cometendo um pecado, ou que uma criança cometeu um pecado, a criança não tem pecado. Mas já nasce pecador porque já veio com a herança de Adão e Eva. Você só não pode permanecer no pecado, no erro. Você repara na palavra de Deus que vai chegar aquele dia do juízo final, e aqueles que têm Jesus, que seguiu os estatutos, o caminho dele, ele vai dizer, seja bem-vindo, benditos do meu Pai. Mas aqueles que não, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ele não fala, apartai-vos de mim, vós que praticais o pecado. Não, ele fala, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque o pecado, a iniquidade é pecado, mas é a insistência do pecado. Você vai e pede perdão. Aí você faz de novo. Mas quando a pessoa gosta. Aí você faz de novo, porque o pecado é gostoso. O diabo não dá nada ruim para tu não, meu. Ele não oferece manjar ruim não. Entendeu? Às vezes você pega quer trair sua mulher, adulterar, que já é errado,
Mas o diabo vê uma mulher horrível, mas ela vê você enxergar ela mais linda que tua mulher. Às vezes a tua mulher é muito mais bonita e interessante do que a outra, mas o diabo te cega, porque ele quer que você desvie da presença de Deus. Então, essa noite Deus tem falado de atitudes. A atitude que nós temos que tomar é atitudes que traz bem-estar para a nossa vida, que conforte nosso coração e principalmente que alegre o Senhor, porque Ele nos ensina a tomar atitudes corretas, como Ele tomou, como eu falei no princípio da pregação aqui, que Ele criou o mundo por amor ao Filho dele, Jesus. Então, Ele diz que a palavra de Deus diz, como eu já falei aqui, que tudo foi para Ele e por Ele. Se não fosse por Ele, nada teria sido feito. Então Jesus já existia. Então Ele começou a criar o mundo, o universo e tudo que a gente tem aí, por amor ao Filho dele. Uma atitude boa, correta. E é isso que Ele quer de nós. Através da atitude dele, Ele quer que nós sigamos também as atitudes. Principalmente a palavra dele, porque Ele zela muito pela palavra. E Ele criou o mundo através da palavra. Então Deus tem princípio. Ele não vai contra a palavra dele. Nós erramos, pecamos, Ele nos perdoa, diz que esquece até do nosso pecado. Mas a gente tem que estar sempre nos esforçando, que é difícil, não é fácil não. Exemplo, né? Exemplo. Tem os exemplos que estão na palavra de Deus, daqueles homens e mulheres antigamente, não é para a gente passar por isso, é para a gente tirar aquilo como exemplo. Tem 9 minutos só de carga, tá? Então, se falar e acabar, tem que filmar mais não. Então ela disse aqui, Jesus disse no versículo 9, repetindo: em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Então isso que ela fez será lembrado enquanto existir terra. Tanto é que há milhões de anos atrás foi dito isso aqui por ela, para essa atitude dessa mulher. E hoje nós estamos aqui vendo. Então ela chamou a atenção de Deus. Então isso que Deus quer de nós. Ele quer que a gente faça algo que chame a atenção dele, que alega o coração dele. Que no Salmo 37, 5, 4 ele fala: alega o Senhor e satisfará o desejo do teu coração. Então Ele quer que você alegre Ele. E confie. E no 5 Ele fala: entrega teu caminho, Senhor, confia nele, que o mais Ele fará. E no Mateus 6,33 também Ele fala: buscai o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Olha, eu só vou acrescentar aquele carro que você quer, aquela casa, não. Ele diz todas as coisas. Só que a gente, no reino espiritual, não tem que pensar em material, bens material. Não é que seja pecado isso, não. Entendeu? Deus quer que a gente viva bem aqui nessa terra, que a gente possa desfrutar das coisas que queremos, que podemos, temos direito. Entendeu? Mas Ele quer que pensamos primeiro no reino do céu. As outras coisas Ele acrescenta, porque tudo pertence a Ele. As agências, as indústrias, tudo que existe nesse mundo pertence a Ele. E é dono do ouro e da prata. Então Ele pode te dar o que você quer. Mas Ele diz, na palavra dele em João 15, se não me engano, 7, né? Aquele que está em mim e a minha palavra estiver em vós, pedi tudo e será feito. As pessoas do mundo costumam dizer que Deus fala aí que tudo que eu pedir a Deus vai me dar. Não é assim não. Não tem que ralar não, Tem né? que ler o texto e o contexto. Aquele que estiver em mim e as minhas palavras, que eu estou dando, a Bíblia, e as minhas palavras estiver em vós, pedireis tudo e será feito. Amém? Amém. Então essa foi a palavra de hoje. O cara vai pedir tem que Espero que ralar, tenha falado trabalhar, com né? Não vai assim, não vai cair Entendeu? do céu. Sobre atitudes Que doido. corretas que nós devemos tomar. Amém? Amém. A pessoa se fosse assim, o cara se do